voltando ao assunto... Sami. Fizemos a sociedade, passamos a empresariar os Mamonas. E eu comecei a vender os shows dos Mamonas, o Sami cuidava da logística, o Sami vendia, eu cuidava da parte artística, gravadora, e eu cuidava do marketing. Foi aí que eu aprendi a fazer marketing de artista. Então eu falava com rádio, eu falava com a EMI, que era a nossa gravadora, eu falava com o diretor de marketing da EMI, eu que fazia esse meio de campo, que eu era o cara que tinha o jogo do artístico, do marketing, da gravadora. Mas, infelizmente, aconteceu o acidente, né? Eles faleceram. Sim. E aí, assim, numa semana anterior eu tinha tido uma reunião com o Boni, que é o pai do Boninho, o cara que mandava na Rede Globo. E depois do acidente deles, eu voltei para estaca zero, né? Tipo, eu tinha que começar tudo de novo. Porque isso também é uma realidade no nosso mundo da música. Eu sei que todo mundo que viveu esse momento, né? Que já tinha ali idade para entender o que eram os Mamonas, né? Eu fui num dos últimos shows. Um dos últimos shows deles, acho que uns 15 dias, 20 dias antes, tinha sido em Sorocaba. Você foi? Fui. Sim, Caramba. Foi em Sorocaba. Isso mesmo. E eu tava nesse show. Então, assim, eu sei que todo mundo que viveu esse momento lembra exatamente onde estava quando recebeu a notícia. E eu imagino que para você é muito mais forte, claro, né? Porque você estava ali vivendo toda a movimentação com eles. Você não tinha ido viajar para esse show? Não, porque a gente ia para Portugal no domingo que seguiria. Foi na sexta-feira para sábado o acidente, a gente ia no domingo, exatamente. Tinha sido o último show deles que fechava... Fechava a turnê. No domingo a gente ia para Portugal e tinha uma história que a gente ia comprar máscara, essas que a gente usa hoje por causa do Covid, porque o Dinho queria descer em Portugal com a máscara, porque o Michael Jackson tinha dado na telha que ia usar essas máscaras. Na época, tava usando, né? O Michael Jackson. E aí eu não fui, tava super cansado e tal. E aí aconteceu o acidente... Foi muito difícil. Você estava em casa naquele dia? Tava em casa. Eu lembro exatamente do que eu estava fazendo, o que aconteceu, com quem falou comigo. Tudo. Foi horrível, né, cara? E aí minha cabeça foi foda, né? Porque eu já tinha umas sequelas da época do trabalho em estúdio, né? Que eu fiquei bem doente. Na época que eu trabalhava em estúdio... Você comentou que você ficou doente. Do quê? Fiquei bem da cabeça, né? Porque eu não dormia. Dormia muito pouco, dormia poucas horas, comia mal... Era uma vida muito... Você teve o quê? Uma exaustão? Não, eu tive um problema assim que hoje se chama de síndrome do pânico, mas eu não dormia mais. Tipo assim, eu tive um problema que eu não dormia. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir. Porque tanto que eu não dormia, que o meu corpo desaprendeu a dormir. Eu tenho problema de sono até hoje. Eu tenho várias sequelas dessa coisa louca do trabalho na música, assim, né? Mas nada que a gente não supere depois com o tempo, com maturidade, né? Mas eu, assim, não era um cara, vamos dizer assim, hoje eu sou um cara saudável, me cuido e tal. Tentando recuperar o prejuízo daquela época, porque gastei muito. Que foi tenso, né? Aí Mamona, aí na época de show, viagem, não sei o que e tal. Minha vida sempre foi muito louca. Mas aí teve o acidente, e a única coisa que realmente eu lembro, assim, é eu ter voltado pra estaca zero, entendeu? Teve um momento, assim, de... alta procura por você naquele momento, porque você seria a voz para falar por eles naquele momento, mídia? Alguma teve. Eu dei uma entrevista para o Maurício Kubrusli, pro Fantástico. Foi a entrevista mais forte, assim. Mas aí, assim, eu também era muito conhecido. Eu já estava dando muitas entrevistas por causa do sucesso dos Mamonas. Todo mundo queria saber que eu era meio que o sexto Mamona, entende? Então, tipo assim, quem era o cara que produziu... Kreuzebeck. Musicalmente, quem fez isso e tal. Você também produziu o Kreuzebeck. Sou o famoso Kreuzebeck. É o famoso Kreuzebeck. Você também produziu o Baba Cósmica, não? Produzi. Eu fui no show do Baba Cósmica também, lá em Sorocaba. Porque foi... Acho que era a abertura do show, não era? Ou então, foi depois, não, né? depois eu fui no show deles mesmo. Baba Cósmica. Produzi, depois a gravadora veio me procurar, produzi o Baba Cósmica. Assim, depois dos Mamonas, abriram-se muitas portas, mas fechou a maior, que era o próprio trabalho com os Mamonas, né? Mas aí, 8 meses depois do trabalho com os Mamonas, o relacionamento que eu fiz com as pessoas durante o processo de sucesso dos Mamonas me ajudou muito, porque eu fiz amizade com todo mundo. Então eu tinha o maior artista do Brasil e eu era um cara firmeza. Falava, vamos aqui, vamos ali, não vai dar. Eu sempre fui um cara muito transparente, muito sério. Então eu acabei conquistando muito do mercado. E aí, no momento que houve o acidente, depois de uns 7, 8 meses, eu fui convidado para ser diretor artístico da Virgin Records,
pelo presidente da EMI, que era, durante os Mamonas, ele era o diretor artístico que falava comigo na época dos Mamonas. Caramba. Então ele falou, eu acho que você é foda, você foi legal pra caramba nos Mamonas, você foi muito mais que só produtor. O cara viu um talento em mim que eu não fazia ideia que eu tinha, porque eu nem sabia direito o que era. Né? Eu tinha 25 anos, 26 anos. Caramba! E aí eu fui contratado para ser diretor artístico da Virgin Records. E aí fui morar no Rio de Janeiro. Fui morar no Rio de Janeiro como diretor artístico. Cheguei lá, Você não sentiu um pavor absurdo? Não, senti um maior tesão, meu. Vambora, né? Cara, Pavor nenhum, meu. Com pavor 25, zero. 26 anos. É. Não, eu senti zero pavor. Eu fui amarradão. Falei, Meu mano, eu vou morar no Deus. Rio de Janeiro, vou ser diretor artístico. Minha vida resetou.